Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar rapidinho sobre um tema que é muito importante, porque existe também, infelizmente, uma certa negligência com essas duas queixas nessa fase da vida. Vou falar das meninas que acabaram de menstruar, as pessoas que acabaram de menstruar, né? Os primeiros 2 anos após a primeira menstruação, a principal causa de sangramento uterino anormal, ou seja, excesso de sangramento, né? Mais de 8 dias de sangramento, fluxo intenso, mesmo que sejam menos de 8 dias, fluxo intenso que vaza, né? Que provoca anemia, né? Deficiência de ferro, né? Esses casos, a principal causa nos primeiros 2 anos é a irregularidade mesmo hormonal. O eixo hormonal está amadurecendo, né? Então essa fase de transição pode gerar esse sangramento anormal. E aí uma característica importante é que ele geralmente é meio bagunçado, ou seja, ela pode ficar uns 40 dias, uns 45, 50 dias sem menstruar, depois vem forte, aí depois daqui 15 dias vem de novo, então é um ciclo mais irregular. Então essa é uma característica bem frequente. E a gente tem sim o que fazer, dependendo do nível de sangramento, é óbvio, né? Dos prejuízos a essa pessoinha, né, que está se desenvolvendo. Agora, a segunda causa, que é em torno de 10% dos casos, é coagulopatias, problemas de coagulação que podem não ter sido identificados antes, porque antes não havia uma ocorrência de sangramento frequente, né? A gente já chama isso de coagulopatias, problemas para o sangue coagular. E aí eu já peguei alguns casos de pacientes nesta idade que vinham com um sangramento absurdo e já tinham passado em consulta algumas vezes, todo mundo disse que era normal da fase e passava sulfato ferroso e ficava por isso mesmo. E aí a gente faz os testes e descobre que ela tem uma coagulopatia. Então, existe uma tendência na sociedade a negligenciar os sintomas femininos. Aí diz que o sangramento é normal, que o sangramento irregular nessa fase é normal, que cólica é normal, mas nem sempre é normal. A gente tem que investigar porque algumas situações não são normais, né? Então, no caso dessas meninas, ou dessas pessoas, né, que menstruaram e tem um sangramento anormal, a gente precisa pensar também em coagulopatias, tá? E se tem uma cólica intensa, né, forte demais, a gente tem que pensar em endometriose, tá? Então, essas são 2 situações que eu vejo que ainda são muito negligenciadas. Então, se você vai levar, né, a sua criança no médico de família, ou mesmo no ginecologista, ou no pediatra, e você perceber que por algum motivo, né, o profissional esqueceu dessas causas que não são normais, né, você pode relembrar, falar assim, doutor, será que não é tal coisa, né? Acho que isso é importante porque a gente tem um impacto importante na saúde dessas pessoas quando sangram muito, né? Se tem uma coagulopatia, vai evoluir com anemia muitas vezes, pode precisar de transfusão de sangue. Tudo na vida tem risco e benefício, então a transfusão salva vidas, mas ela também pode provocar alguns problemas. Então, se eu posso evitar que ela precise se transfundir, né, eu vou fazer isso até enquanto eu puder. Então, se eu descubro a doença antes, eu vou ter coisas para fazer para essa menina não ficar, essa pessoinha não ficar com hemorragia todo mês, tá bom? E a outra coisa, já adiantei, né, que uma coisa era o sangramento e outra coisa era a cólica, né? Mas eu falei um pouquinho da cólica nessa idade e vou falar agora um pouco mais. Então, também é comum dizer assim, é normal, a cólica é normal e tal, né? Mas pode ser já uma endometriose se formando. E, inclusive, um dos fatores de risco, né, que foram identificados, fatores de risco não quer dizer que aquilo causa a coisa, tá, gente? Aqui tá, fator de risco é que a gente percebeu que ele se associa. Mas como a gente não sabe ainda por que a endometriose acontece, a gente tem que ficar de olho nos fatores de risco para pensar, né, em endometriose e tratar, porque se a gente não trata, a gente também tem consequências para a vida dessa pessoa. Inclusive, pode levar a uma infertilidade, né? Ou seja, prejudicar a capacidade de engravidar. Então, a gente tem que
tratar isso logo assim que a gente suspeita, né? E aí, então se a gente tem uma cólica incapacitante que está piorando, que exige, né, medicação endovenosa, né, ou seja, atendimento no pronto-socorro, a gente tem que pensar em endometriose, tá? E os critérios hoje mudaram também. A gente não precisa de ressonância ou da videolaparoscopia para dar o diagnóstico da endometriose, porque senão a gente atrasa o tratamento e aí a gente aumenta as sequelas. Então, tenho aqui uma adolescente, né? Uma adolescente que acabou de menstruar. Não vou dizer acabou, mas que está dentro desses 2 anos, 2, 3 primeiros anos após a primeira menstruação. E tem esse tipo de cólica, tá indicado o tratamento, né? Tá indicado sim o acompanhamento como endometriose. E aí a gente pode ao longo do tempo, né, realizar ressonância, ultrassom, mas o exame pode vir normal, porque alterações menores não vão ser vistas nesses exames de imagem. Geralmente, quando ela está um pouco mais evoluída, é que a gente vai ver. Então, eu não preciso esperar evoluir a ponto de dar para ver no exame para eu tratar, né? Então, isso também é muito importante. E nesse caso, tem um ponto especial porque o tratamento é o quê? Inibir a menstruação, já que tem um tecido menstrual que está menstruando, vamos dizer assim, né, no lugar errado. Porque isso que é a endometriose. É um tecido endometrial, que é o endométrio. Isso que é endometriose. Endométrio é a camadinha de dentro do útero, que se prepara para uma gravidez. Se a gente não engravidar, a gente menstrua. Ele é descamado. Então, esse é o endométrio. Se eu tenho esse tecido que cresce com a ação dos hormônios, né, que sangra, descama na fase final do ciclo, começando o outro ciclo, né? Em outro lugar que não é dentro do útero, ele vai causar prejuízos, problemas. Então, no ovário, na cavidade pélvica, por trás do útero, na frente do útero, em cima da bexiga, ou em qualquer outro lugar da região pélvica, principalmente, pode acontecer em outros lugares, mas na pélvica é mais comum. A gente tem que fazer o que então para essa endometriose parar? A gente tem que fazer com que essa pessoa pare de menstruar, certo? E a principal medicação para parar de menstruar é o quê? Anticoncepcional, né? E aí muitas mães têm medo de dar anticoncepcional porque acham que isso vai estimular a pessoa a ter relações com risco de gravidez, né? Então pensam assim, ela não estava tendo relações pelo risco de gravidez, mas agora está usando um remédio e vai aproveitar. Uma bobeira, né? Isso é uma bobeira, não tem nada a ver, mas eu compreendo a preocupação das mães também. Vou acolher aqui porque a gente que é mãe se preocupa mesmo com os filhos da gente. Mas, para tirar essa preocupação da cabeça de vocês, eu vou dizer uma coisa, vou dar uma notícia boa, né? Existe uma medicação que é feita especificamente para endometriose, né? É um tipo de progesterona, que as progesteronas fazem isso, né? Elas vão inibir o nosso ciclo e assim a gente vai parar de menstruar, mas ele não tem função anticoncepcional. Inclusive, para aquelas mulheres que têm endometriose e querem engravidar, a gente pode fazer o tratamento com essa medicação, porque ela pode interferir na ovulação, mas ela não foi feita para isso. Então, pode acontecer da pessoa ovular utilizando e engravidar, certo? Então, por isso, a gente vai tratar com essa medicação. Então, não se preocupem, mamães, se você tem uma pessoinha que está ovulando, e não está menstruando, e está menstruando e está sentindo muita dor e tem suspeita de endometriose, a gente tem um remédio para fazer que não é anticoncepcional e que vai tratá-la e evitar as consequências graves dessa doença, tá bom? Beijinho!